Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nunca deixa-me de surpreender ver pessoas com bastante sucesso neste mundo, mas que não estão nada felizes. Vê-se que buscam a felicidade em drogas, em várias coisas físicas, mas ao fim de tempo até alguns acabam por cometer suicídio ou matam-se a si próprios por causa das drogas que tomam. Queridos irmãos, vê-se pessoas com sucesso, pessoas com responsabilidades, mas que têm problemas grandes e grandes dificuldades na vida e que isso depois os conduz a terem certas doenças. Queridos irmãos, a busca da felicidade é certamente um dos golos desta sociedade, deste mundo em que vivemos. Vejamos, por exemplo, o caso aqui de Salomão em Eclesiastes capítulo 2, no segundo capítulo de Eclesiastes, vemos aqui a história que diz assim. Capítulo 2, começando a ler do versículo 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como do meu trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Vê-se aqui, Salomão estava a querer coisas para ele. Fez jardins e pomares para ele. Fiz para mim açudes. Fez para ele vinhas. Fez um foco no próprio. Nele próprio. E ele chegou à conclusão que o caminho do foco do próprio, o caminho de obter coisas para mim, para nós, não é o caminho da felicidade. Porque, ao fim de contas, o caminho da felicidade é o caminho de dar para com os outros. Vejam, por exemplo, em Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A alegria
é um assunto do coração. É uma coisa do coração. Vejam, por exemplo, no versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Por isso, ter um coração alegre não é as coisas que temos, mas é um coração alegre. As coisas que temos não nos dão alegria. Vejam, por exemplo, também no capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio. Queridos irmãos, várias pessoas já chegaram a certas conclusões científicas que uma certa alegria tem um certo valor medicinal positivo. É bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por exemplo, conhece-se muito bem que o stress, estas pressões do mundo, trazem muitas doenças neste mundo. Vejam também em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. 4, versículo 23. Diz assim, está aqui a falar acerca de ouvir as palavras de Deus e não te desviares nem para a esquerda nem para a direita, mas manteres as palavras de Deus, porque diz assim, no versículo 23. Bem, vamos começar a ler então do versículo 22. Porque as palavras de Deus são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. As leis de Deus, o caminho certo, diz assim, são vida. A vida da palavra de Deus. Jesus Cristo é o caminho, é a vida, é a palavra de Deus. E saúde para o seu corpo. Sobretudo, versículo 23, o que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Precisamos ter muito cuidado, queridos irmãos, com o nosso coração. E a felicidade vem do coração. Digamos assim, a felicidade é um estado emocional do coração, mas também é guiado pela mente, pelo que nós mentalmente permitimos estar no nosso coração, porque diz para guardar o coração, por isso é uma ação mental para guardar e para ter paz mental. Por isso hoje, queridos irmãos, eu quero falar para vocês acerca de 7 chaves para sermos felizes na nossa vida. E essas chaves são através do desenvolvimento de maturidade emocional. Noutras palavras, quero dar a vocês 7 coisas que podemos fazer, 7 coisas práticas, para ajudar a você a desenvolver uma maturidade emocional. De maneira que você possa ser feliz. Queridos irmãos, maturidade emocional é um estado mental de levar você de um estado mental de coisas para mim, tomar para mim. Mudar você desse estado mental de para mim para um estado mental que é de dar para os outros. E por isso uma pessoa, quando tem uma maturidade emocional, perdão, com licença. Uma pessoa, quando tem uma maturidade emocional, vai ser capaz de expressar uma certa alegria, um certo entusiasmo e uma certa felicidade ao tempo correto. Também, uma pessoa com uma maturidade emocional será capaz de expressar tristeza, angústia, compaixão, misericórdia e simpatia também no tempo certo.
E por isso essa pessoa vai exercitar, vai fazer, vai ter um domínio próprio do seu ânimo, do seu temperamento e dos seus sentimentos, e fará isso com sabedoria, com conhecimento. Isso é que é uma maturidade emocional. Mover do caminho de receber para o caminho de dar, saber expressar as várias emoções de alegria ou de tristeza, de encorajamento ou de compaixão ao tempo correto, e também ter um domínio próprio do seu ânimo, do seu temperamento e dos seus sentimentos. Isto é o que chamamos uma maturidade emocional. Quando temos esta maturidade emocional, estamos no caminho da felicidade. E por isso, como eu disse, estou a dar a vocês hoje 7 chaves, 7 coisas para fazer para termos maturidade emocional. A primeira é, digamos assim, para acentuar o positivo. Isto é, estar alegre e expressar gratidão, olhar para as coisas positivas. Evitar o negativo. Evitar, digamos assim, as coisas escuras, as nuvens escuras que às vezes podem estar com coisas a acontecer à nossa volta que nos afetam de uma maneira negativa. Mas lembrem-se que é um assunto do coração. E o coração é dentro, não é as coisas de fora. Não são as nuvens, é o que está cá dentro. E por isso aprecie as coisas simples, como as flores, como os passarinhos, como uma bela paisagem, como uma refeição simples com a família. Apreciar essas coisas e gostar delas, gostar muito. Apreciar a vida. Não é uma questão de ter uma atitude, estou a suportar esta vida. Não, apreciar a vida. Vejam, por exemplo, aqui a instrução em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos irmãos, Deus está-nos a ordenar, está-nos a mandar aqui para estarmos felizes, para estarmos alegres. E por isso, precisamos de ter esta alegria interna, que é parte de ter uma paz interna, mas que dá um certo contentamento, uma certa satisfação, uma certa paz interna em nós. Vejamos também aqui no versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Porque vocês estão a guardar o vosso coração. Por isso, ocupam o vosso pensamento nessas coisas positivas. Estão a acentuar o positivo. Isso é parte da maturidade emocional. Vejam também no versículo 11, que diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui Paulo a dizer que ele tem uma perspectiva, digamos assim, espiritual da situação física em que ele se encontrava. E essa perspectiva espiritual é que ele sabe estar contente internamente, seja qual for as condições externas, porque está a focar ou a acentuar no positivo. E por isso, esse, digamos assim, é o primeiro, a primeira chave, o primeiro passo, chave ou coisa importante que você pode fazer para desenvolver uma maturidade emocional
que vai conduzir a você a ter uma paz e contentamento interno, uma certa alegria interna. A segunda chave é de esquecer o que está por trás. Esquecer o que está por trás. Isto é, não esteja a chorar sobre o leite que foi derramado. Não faça você próprio, a si próprio, uma pessoa miserável. Não faça a você próprio uma pessoa constantemente triste, porque está sempre a pensar nas coisas negativas, nas coisas que perdeu, nos erros que fez. É preciso ser importante de passar, de estar a preocupar em certas coisas do passado. Vejam no mesmo livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Estás a esquecer das coisas para trás, mas andar para a frente, olhar para o que está para a frente, ter esta visão e andar para a frente. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está a prosseguir para este alvo, para esta meta que nós temos. Não está a olhar para trás, mas está a andar para a frente, olhando para a frente. Está a acentuar no positivo e olhando para a frente. Todos, pois, que somos perfeitos, isto é, que somos maduros, porque estamos aqui à procura de uma maduridade, uma maturidade emocional, para sermos maduros. Pois todos que somos perfeitos e sejamos maduros, como diz na Bíblia na linguagem 2, tenhamos este sentimento, tenhamos esta maneira de pensar, esta maneira de ver as coisas. E se, porventura, pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Por isso, pare de se preocupar das coisas do passado, mas ande para a frente. Ande para a frente. Mas o problema está claro, é que as pessoas dizem, mas isto me preocupa porque fiz isto errado e fiz aquilo errado e fiz as coisas erradas. Sim, irmãos, precisamos de aprender das coisas erradas que fizemos e ter pena e pedir desculpas se fizermos coisas erradas e magoamos alguma pessoa, mas temos que, esta pena tem que conduzir a um arrependimento que seja uma mudança de fazer as coisas, para fazermos agora as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, porque há uma mudança. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo está aqui a falar daquela pessoa que foi expulsa da igreja porque tinha cometido coisas, digamos assim, de adultério, simplesmente, impuras, e depois se arrependeu e depois disse que podia vir de volta para a igreja. E depois disse em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz aqui, agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Sim, que a tristeza que tiveram conduziu a um arrependimento, a uma mudança. Pois foste contristado segundo Deus. Isto é, houve um arrependimento, houve uma mudança e mudaram aquela pessoa que estava a pecar, parou de pecar e agora estava a viver uma vida sem pecado, sem essa impureza de adultério e de fornicação. E diz assim, pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Produz uma mudança, um arrependimento que é uma mudança, não é só uma tristeza, mas é uma mudança para a salvação que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza do mundo é uma em que está sempre a dizer, fiz isto mal, mas não muda nada, continua na mesma coisa. E isso só traz tristeza,
contínua e, finalmente, a morte. Por isso, uma parte importante aqui, para podermos deixar as coisas do passado passar, deixar para trás estas coisas, é sermos capazes de perdoar os outros. Porque se perdoamos os outros, então Deus nos vai perdoar a nós. E por isso vamos ter a confiança que Ele nos vai perdoar. Por isso é que diz em Mateus capítulo 6, versículo 14, Mateus 6, versículo 14, Mateus 6, versículo 14, diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Queridos irmãos, se o nosso Pai Celeste nos perdoa, por que estamos preocupados com isso do passado? Estamos a andar para a frente, deixar as coisas atrás, para trás. Não estejas a chorar sobre o leite que foi derramado. Anda para a frente. Anda para a frente. Acentua o positivo e agora anda para a frente, para a nova meta. E por isso, se perdoamos aos outros, podemos ter confiança que Deus nos perdoará. Porquê? Porque nós perdoamos aos outros. Vejam, por exemplo, também em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo nos lava, nos purifica, nos lava, nos faz limpos dessas coisas do passado, que são obras mortas. São mortas porque nós fazemos mais. Mas agora estamos a servir, estamos a obedecer a Deus, estamos no caminho novo, a obedecer a Ele, para servirmos ao Deus vivo. Estamos a andar agora para a frente. Vemos esta meta nova andando para a frente. Num novo caminho, no caminho de Deus. Não no caminho que estávamos a andar, do passado. Mas o importante aqui é que essas coisas do passado às vezes nos afetam aqui a nossa consciência. Diz aqui que o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Mas que coisa tão linda, que o sangue de Cristo limpa a nossa consciência do passado. E já não temos aquela culpa. Estamos perdoados. Mas que coisa linda. Mas que coisa linda. Queridos irmãos, se nós estamos a enrolar os nossos pensamentos continuamente, estamos a chafurdar continuamente, por muito tempo, na nossa autopiedade, na nossa, coitado de mim, isso é uma manifestação de si mesmo, de que estamos preocupados com mim mesmo, em vez de estarmos preocupados com o outro. E por isso, temos que começar a fazer as coisas de uma maneira nova, não é o caminho de para mim, mas é o caminho para os outros. O terceiro passo a caminho da felicidade que podemos buscar, esses passos, primeiro, como disse, é acentuar o positivo, e o segundo é não olhar para trás, mas o terceiro, que é um outro ponto muito importante, é evitar argumentação e brigas. Sim, há de haver sempre certas coisas que uma pessoa diz assim e o outro diz assado, não é? E há certas sempre possibilidades de haver, digamos assim, discussões que ficam mais do que discussões, tornam-se argumentações. E precisamos ter cuidado, porque então depois torna-se em brigas. E não queremos isso. Digamos assim, a vida é curta demais para nos estarmos a preocupar e a fazer nesses argumentos todos, nessas brigas. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios,
capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, vamos ler no versículo 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia, isto é, a nossa guerra que temos, não é uma guerra física, não é uma guerra carnal, mas sim poderosas em Deus. As armas que nós temos não são metralhadoras e coisas assim, mas são poderosas em Deus. Para quê? As armas que recebemos através de Deus, através do Espírito Santo dele, o poder, que é para nós destruirmos as fortalezas que estão aqui dentro de nós, as nossas fraquezas que nós temos aqui, para destruir isso, anulando nós sofismas. Sofismas. O que é que são sofismas? Sofismas é mentiras propositadamente maquiadas por argumentos verdadeiros para que possa parecer real. São uma mentira que é maquiada com certos argumentos que são verdadeiros para parecer real. E então precisamos ter cuidado com estes sofismas, que são estes argumentos. Como diz na versão internacional, na nova versão internacional, traduz sofismas como argumentos. Na Bíblia, na linguagem 2, traduz sofismas como ideias falsas. Estes argumentos, estas coisas, argumentações, estas disputas que pessoas têm. E por isso precisamos destruir essas disputas, acabar com essas disputas. Porque diz assim, não são disputas, só as disputas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. São estes argumentos e todas estas coisas que se exaltam, que se levantam contra Deus. E por isso é que há brigas. Pessoas se exaltam contra Deus e há brigas e argumentos e estas dificuldades que existem. Mas, por outro lado, precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Precisamos de ter estes pensamentos que se exaltam, que sejam assim um bocado arrogantes, que sejam, a minha posição é esta, eu tenho que... Como cristãos, temos que ser humildes e precisamos de levar esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. Isso é um ponto importante. Vejam, por exemplo, aqui em Provérbios capítulo 30, versículo 33. Provérbios 30, versículo 33. Diz assim: porque o bater do leite produz manteiga. Se vocês sabem, batem o leite, acaba por ter manteiga. E o torcer do nariz produz sangue. Você continua a espirrar e a soprar aqui no nariz, vai causar sangue ao fim de um bocado. E o assolar da ira produz contendas. Este esforçar, este espremer estes argumentos, estas coisas, estas ideias, estas posições, a ira, estas causam problemas. Quando nós queremos puxar o nosso ponto, dizer, eu estou certo, mas é assim. Isto causa problemas, causa contendas. Isto acontece mesmo entre os irmãos na igreja. Às vezes, certos irmãos, é assim. Queridos irmãos, isso causa contendas. Se você precisa de corrigir ou exortar, você precisa de fazer firmemente, mas de uma maneira justa, de uma maneira rápida, mas tenha a certeza que isso não sejam grandes debates e argumentações. Se você
não concorda com qualquer coisa, você tem que usar um certo tato e diplomacia para resolver o caso. Veja, por exemplo, Atos, capítulo 17, versículo 32. Vê-se aqui o caso em que Paulo, quando estava em Atenas, usou tato. Atos 17, versículo 32. Ele disse assim: Paulo em Atenas, versículo 22, não é 32, versículo 22. Paulo em Atenas, 17, 22, diz: Então Paulo, levantando-se no meio de Areópago, disse: Senhores, atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Não disse a ele: vocês são pagões, estão no mundão, vocês são pagões. Não disse isso. Teve tato, teve diplomacia e disse a eles: eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Mas que tato e diplomacia Paulo teve aqui. Vejam também em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e 33, diz assim: Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Não sejam causa de tropeço para os pagãos, ou para os gentios, que são os pagões, que são os do mundão. Não sejam tropeço para essas pessoas, e muito menos para os que estão na igreja de Deus. Assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos. Paulo está a dizer: eu procuro em tudo ser agradável a todos. Isto é usando tato e diplomacia, carinho e cuidado, sendo agradável a todos. Não buscando o meu próprio interesse, não é para mim, não é tomar, mas o dos outros, o de muitos, tendo interesse neles. Porque um dia vão entender a verdade e de maneira que o meu exemplo seja para eles uma coisa positiva, para que eles um dia possam ser salvos. Por isso diz assim no capítulo seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Queridos irmãos, vejam também em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 18 a 21. Diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ora, para ter paz com todos os homens é preciso ter muito tato e muita diplomacia. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. A dizer aqui, as pessoas estão-te a tratar mal, trata-os bem. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Quer dizer, as pessoas fazem mal a você e você faz mal a eles. Não. Mas vence o mal com o bem. Queridos irmãos, não pense que você vai resolver os problemas todos do mundo. Mas o ponto aqui é que, às vezes, é melhor você perdoar e deixar a coisa passar. Mas, às vezes, você tem que resolver a situação e tem que confrontar a situação, mas está claro, depende do motivo. Qual é o seu motivo? É para si mesmo ou é para o bem do outro?
E por isso vejamos então o quarto passo, que é confrontar as suas dificuldades corajosamente, segundo Deus. Como vimos, o primeiro passo é acentuar o positivo, não olhar para trás, evitar estas argumentações e brigas, mas às vezes há uma situação em que temos que confrontar essas dificuldades de uma maneira corajosa, segundo Deus. Então vejam o que é que Jesus Cristo diz aqui em Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Você tem um problema com outra pessoa, veja o que diz aqui. Às vezes, como disse, é melhor perdoar e deixar passar, mas às vezes diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Mas o ponto aqui não é para você proteger a sua personalidade. Não é para mim, mas é para o bem do outro. Porque diz assim: se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Porque o irmão que estava a pecar, o pecado dele, embora ele tenha feito contra você, o pecado dele era pecado contra Deus. E quando você ajuda esse irmão da maneira correta, primeiro é falar com ele diretamente, e vejamos um pouco mais da maneira correta no momento, mas quando você ajuda esse irmão para ganhar o irmão, quer dizer que ele então está perdoado e tem um relacionamento correto com Deus. Por isso ganhou um irmão que estava perdido, agora não está perdido. A intenção aqui é para o bem do outro, não é para mim. Não é porque ele me magoou. Não tem nada a ver com isso. Se foi só uma coisa que ele me magoou, talvez é melhor perdoar e deixar passar. Mas a situação é tal que ele precisa de um bocadinho, digamos assim, de confrontação da maneira correta, que vamos ver no momento. Então, para o bem dele, não é para o meu bem, para o bem dele, então você vai falar com ele em particular. E vejam aqui da maneira correta de fazer isso. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não tenha contendas, não tenha argumentos continuamente. E sim deve ser brando para com todos, deve ser manso, ter esta capacidade de gentileza para com todos, apto para instruir e paciente. Olha, não é assim. E paciente, disciplinando com mansidão. Por isso, quando se lê em Mateus 18:15, que diz: vá ao seu irmão e falar com ele, você vai falar com ele de uma maneira que você é brando, de uma maneira que você está a instruir gentilmente, com paciência, disciplinando, dando esta instrução de disciplina, com mansidão. Isto é, com uma gentileza, com um cuidadinho, de humildade, de manso. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Se opõem por quê? Porque estão a pecar e por isso eles próprios estão-se a opor a si mesmos contra Deus.
E fazendo isso na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez. Para que eles, o fruto é para o bem deles, para o bem dos outros, para que eles se arrependam e para que eles tornem a ficar sensatos, livrando-se eles dos laços do diabo. Vê-se aqui que estamos a fazer isto para o bem dos outros, não é para o nosso bem, porque magoou e agora tenho que defender a minha... Não, não tem nada a ver com isso. É para o bem dele, para o bem do outro. Que eles tinham sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E agora você o ajudou para eles se arrependerem e mudarem. Queridos irmãos, vemos que aqui que é preciso controlar as nossas emoções e o nosso ânimo, a maneira de fazer isso quando somos ofendidos e pessoas nos afetam. É fácil, às vezes, nós ficarmos assim, todos, oh, magoa-me. Calma, calma. Não é contra mim. Se o pecado dessa pessoa está a afetar essa pessoa e possivelmente está a afetar a salvação dela ou dele, para o bem dele ou dela, vou falar com ele cara a cara, em particularmente, com brandeza, sendo brando, sendo humilde, sendo, como diz aqui, com mansidão. E falando com eles para que eles possam se arrepender, para o bem deles, não é para o meu bem. E por isso nós, quando pessoas nos magoam, nos afetam, precisamos de controlar as nossas emoções. Vejam em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. Diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Isto é, melhor é o que se tarda a irar-se, como diz na Almeida Revista e Corrigida. Na Almeida Corrigida e Fiel. É o longânimo, aquele que demora a ficar irado, que não fica, pum, assim, arrebenta e explode e fica todo... Não. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito. Esse é melhor. Aquele que domina o seu espírito, que tem o controle das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas maneiras de fazer as coisas, que domina o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade. Por isso, uma maturidade emocional para podermos ser felizes é de quando há situações que têm que ser resolvidas para o bem do outro, temos que as confrontar corajosamente, segundo Deus. O outro ponto para termos uma maturidade emocional é que precisamos de tornar as perdas em vitórias. Usar as lições de perdas como pontos de começar vitórias futuras. E, talvez, digamos assim, a melhor vitória é de controlar as nossas emoções, controlar as nossas possibilidades de haver ira ou coisa assim, controlar isso e, então, ter amor e carinho para com os outros e boa vontade para com os outros. Isso é muito importante de controlar. Vejamos, então, em Provérbios, capítulo 24, Provérbios 24, 15 a 16. Provérbios 24, 15 a 16. Diz assim: não te ponhas de emboscada ao perverso contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Se você é justo, essas
perdas que você teve vai as tornar em vitórias. Porque diz assim, 7 vezes cairá o justo, mas se levantará e anda para a frente. Veja, por exemplo, como Tiago descreveu isto. Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Queridos irmãos, estamos a falar aqui de felicidade, de alegria. Tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações, por várias dificuldades, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, esta provação, estas dificuldades que são testes da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Isto é uma paciência. Produz paciência. Ora, esta paciência, a paciência dos santos, esta perseverança até ao fim, deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Isto é, maduros. Sejam emocionalmente maduros, em nada deficientes. Queridos irmãos, por isso, virem ou tornem essas perdas em vitórias com a ajuda de Deus. E por isso você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser a sua parte. E Deus faz o resto. E Deus faz o resto. Mas você tem que fazer a sua parte. Tem que se levantar 7 vezes. Tem que se levantar. E Deus faz o resto. Tem que perseverar perante estas provações, estas dificuldades. Perseverar. Porque isso produz paciência. E essa paciência precisa ter uma ação completa para que sejamos maduros. Emocionalmente maduros. Em nada deficientes. Isso então nos dará uma verdadeira alegria. Uma verdadeira felicidade. Uma verdadeira paz interna. O 6º ponto, o 6º passo que eu quero falar aqui é que precisamos de aumentar a nossa fé em Deus. Porque nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Tornar as perdas em vitórias, fazer a nossa parte. Mas há certas coisas que não podemos fazer. É como se diz, é 99% perspiração e 1% inspiração. Quer dizer, 99% tem que ser a nossa parte e Deus faz o outro 1%. Mas temos de ter fé que Deus faz o outro que nós não podemos fazer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Isso é a mesma coisa, não é? Diz Deus que vai cuidar de nós. Mas nós temos que trabalhar. Temos que nos esforçar, trabalhar para Deus cuidar de nós. Temos que fazer a nossa parte completamente. E o que nós não podemos, Deus faz o resto. E por isso, quando há um problema, não resolver esse problema, não fazer a nossa parte para resolver esse problema, é pior que o próprio problema. Por isso precisamos de manejar esse problema. Precisamos de resolver esse problema. Pôr esse problema ao cimo da lista das coisas a fazer para resolver esse problema. Pensar acerca disso, orar acerca disso, para resolver esse problema. E fazer a nossa parte. E ter confiança que Deus faz o resto. Para o libertar disto. Aonde você não pode fazer. Veja, por exemplo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 13. E Filipenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece. Na Almeida Corrigida e Fiel diz assim: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso fazer tudo em Cristo, porque Ele me dá a força. Isso não é uma promessa vazia. É verdade. É verdade. Com fé
com confiança em Deus. Você pode resolver os seus problemas todos, as suas dificuldades, porque Deus o vai ajudar. E às vezes as dificuldades vão ser provações por bastante tempo, porque é a provação da fé, e algumas pessoas morreram na fé, sem receber as promessas, como leem em Hebreus 11. Morreram na fé, sem receber as promessas. Por isso, às vezes, algumas das promessas não são realizadas nesta vida. Às vezes o problema pode ser um caso de saúde. E pedimos a Deus para nos sarar. E Ele diz que Ele nos sara, Ele nos cura. Deus nos cura. Mas precisamos lembrar que Deus não está no negócio de preservar a carne humana. Deus está no negócio de desenvolver o seu caráter, as suas emoções, o seu espírito, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para você ser um filho e uma filha de Deus. E por isso, às vezes, as pessoas não são curadas nesta vida. Como Paulo pediu 3 vezes ao Senhor para curar daquele problema que ele tinha, e Deus disse não. Porque esta fraqueza você é mais forte. E por isso, às vezes, Deus deixa certas dificuldades e as pessoas morrem na fé. Porque uma vez que uma promessa é cumprida, já não precisa ter fé para ela. Porque já tem. A fé é de coisas que ainda não vemos, que ainda não vimos. Fé é em coisas que ainda não aconteceram. Isso é que é a fé. É a realidade no que vai acontecer. Como dizem em Hebreus. E por isso, queridos irmãos, quando temos fé em Deus, Ele vai resolver os nossos problemas. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele os resolverá. Muitos, a maioria deles, resolverá nesta vida. Mas às vezes há alguns que Ele só resolverá quando formos ressuscitados. Porque lembrem-se, Deus não está no negócio de perseverar a carne humana. Ele está no negócio de fazer filhos e filhas de Deus. E por isso vejam comigo em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: naquilo que pedimos dele recebemos. E aqui está o João a dizer, o que nós pedimos a Deus, através da oração, o que rogamos a Ele e pedimos a Ele, nós recebemos. Precisamos ter fé que recebemos. Porque diz aqui recebemos. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos. Guardamos os 10 mandamentos da lei de Deus, que inclui o sábado de sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol. E está claro, inclui os dias santos de Deus. Não são os dias de judeus, são os dias de Deus, que Ele santificou. Que inclui as carnes limpas e impuras. E a guarda de só comer carnes limpas. Inclui guardar o dízimo e obedecer nisso, embora às vezes pareça impossível. Mas como dizem Malaquias, vocês ponham Deus à prova e Ele vos abençoará. Ponham Deus à prova. É o que Deus diz. E por isso, diz assim, o que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Fazemos diante dele o que é agradável a Deus. O que é agradável a Deus é o que Deus quer que nós façamos. Isto é, estamos a fazer de acordo com a sua vontade. E por isso estamos a fazer e a pedir de acordo com a sua vontade, porque é agradável a Ele, nos fará. Porque obedecemos a Ele, somos filhos dele
Ele quer nos dar o que nós pedimos e porque estamos a pedir de acordo com a sua vontade, porque é o que é agradável a Ele. É o que diz aqui. Queridos irmãos, vejam também em Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, versículo 14. Provérbios 28, 14. Feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus. Você está constantemente no temor de Deus? Se você está constantemente no temor de Deus, vai obedecer às leis de Deus, vai fazer o que é agradável a Ele, e então você vai ser feliz e vai ter esta, digamos assim, esta madureza, a maturidade emocional. E vocês sabem que o temor de Deus é o começo da sabedoria. Vejam no capítulo seguinte, Provérbios 29, versículo 18. Diz assim: não havendo profecia, não havendo visão, não estando a andar para a frente, para a meta, para a nossa visão, para a nossa profecia, para o ensinamento que recebemos, não havendo esta visão, esta profecia, o povo se corrompe. O povo desobedece e faz as coisas erradas. Mas o que guarda a lei de Deus, esse é feliz. Você quer ter a felicidade? Guarde a lei de Deus. Precisamos de obedecer a sua lei e fazer o que é agradável a Ele, isto é, de acordo com a sua vontade, e então seremos felizes. E a sétima chave, a chave final que eu quero dar a vocês hoje, é que precisamos de ser fazedores. Sim, precisamos ter fé, mas precisamos de fazer. Precisamos de pôr este conhecimento em prática que eu vos dei hoje. Pôr isto em prática. Vejam como Tiago, capítulo 2, diz assim. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículos 20 e depois 26. Diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Queridos irmãos, o facto é que a fé sem obras não vale nada. Temos de ter obras. Por isso, vimos que um dos chaves é preciso ter fé, mas agora precisamos ter obras. Precisamos pôr isto em prática. Pôr isto em prática. Vejam no versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, se uma pessoa tem o espírito do homem, quando uma pessoa morre, o espírito do homem sai e o homem morre. O espírito do homem é, digamos assim, como se fosse uma gravação que é gravada, é guardado por Deus. Quando Deus ressuscitar essa pessoa, põe o espírito do homem dentro dessa pessoa e essa pessoa então começa a ser uma alma vivente. Por isso, quando uma pessoa morre, deixa de ser uma alma vivente. Deixa de ser um ser vivente e torna-se a ser um ser morto. E por isso diz assim: o corpo sem espírito é morto. Está morto. Ponto final. Não está a viver. Não está no céu. Não está a olhar para ninguém. Está morto. O espírito é simplesmente, digamos assim, uma gravação. Uma gravação espiritual de você e todas as qualidades, de todas as maneiras que você pensou, de você tudo. Uma memória espiritual, como você se parece, como você pensa, essas coisas todas, do seu caráter, do que você aprendeu. Quando Deus então der a você um corpo novo, põe esse espírito do seu dentro de volta desse corpo novo, ressuscitado, então você torna-se um ser vivente. É isso que se lê claramente, por exemplo, em Ezequiel 37 também. A pessoa torna-se um ser vivente. Se estamos a falar da primeira ressurreição, a ressurreição para a vida,
a pessoa torna-se um ser vivente com vida eterna. Estamos a falar da segunda ressurreição, outras ressurreições depois, como a terceira, por exemplo. Então estamos a falar de uma vida física que pode vir a morrer no lago do fogo. Por isso, queridos irmãos, a fé sem obras é morta. Você tem fé, mas não faz nada, não vale a pena. É morto. Você tem que fazer. Você aprendeu, dei a você várias chaves hoje, agora temos que as pôr em prática. Precisamos ter fé em Deus, pôr essas em prática. Vejamos, nós começamos este sermão com Eclesiastes, capítulo 2. Agora quero virar a Eclesiastes, mas para o capítulo 12, ao fim do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. O Salomão estava a dizer, ele procurou a felicidade, procurou tudo. Não encontrou. Mas, em soma, disse o seguinte: precisamos de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Queridos irmãos, a felicidade é uma coisa interna. As perseguições e dificuldades que temos são coisas externas. Por isso, a felicidade é preciso, para você ser feliz, é preciso ter uma maturidade emocional, uma habilidade de se mover do que é para mim, para concentrar no do que é para os outros. Isto é uma capacidade de expressar alegria, entusiasmo e felicidade no tempo correto e também expressar uma tristeza, angústia, compaixão, misericórdia ou simpatia no seu tempo correto também. E, ao mesmo tempo, exercitar um domínio próprio do seu ânimo, do seu temperamento e dos seus sentimentos com sabedoria. Nós vimos 7 chaves que não são resultado de um acidente, em que representam que nós temos que acentuar o positivo, não estar a olhar para trás, não estar a chorar pelo leite derramado, evitar argumentos e brigas, confrontar dificuldades quando essas dificuldades existem, se precisam ser confrontadas para o bem dos outros. Virar as perdas em vitórias e ter confiança, ter fé em Deus. Que Deus fará o resto, mas nós temos que fazer, temos que ser fazedores, temos que fazer a nossa parte. Por isso, queridos irmãos, a felicidade é o resultado de um grande esforço de vencer, perseverar, com bem planejado, com um esforço diligente, de você se tornar emocionalmente maduro. Porque, com a ajuda de Deus, nós podemos ter temor dele, obedecer a ele e fazer as coisas que são agradáveis a ele. E quando fazemos isso, ele nos dará o que nós pedimos.